Olá, meu amigo. Meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues, eu sou o coordenador do Centro de Treinamento em Ecocardiografia. Vamos então dar sequência à série Os 50 Passos para a Realização de um Ecocardiograma de Excelência. Hoje vamos apresentar com o episódio 11 o corte para external transversal a nível dos vasos da base. Esse é um corte de grande importância porque nesse corte nós estudamos o átrio direito, o ventrículo direito, seu trato de saída, o infundíbulo do ventrículo direito, a válvula pulmonar, identificamos o tronco da artéria pulmonar e, dependendo da angulação, também os seus ramos, a aorta no centro da tela e, posterior à aorta, a câmara atrial esquerda. Vejam, é necessário que a gente compreenda que esse corte é como se tivesse sido feito um corte de pizza a nível da aorta e da artéria pulmonar. Nesse corte, nós já precisamos identificar que eu identifico a válvula aórtica, as suas válvulas, no centro em corte transversal. E observem que a minha artéria pulmonar ela aparece em sentido longitudinal. Nós sabemos que a aorta e a artéria pulmonar não podem aparecer na imagem as duas transversais ou as duas longitudinais. Se isso acontecer, nós estaremos de frente de uma patologia que é a transposição de grandes artérias. Então, eu preciso identificar a aorta em transversal com as suas três válvulas e a pulmonar em longitudinal, identificando as duas cúspides pulmonares. Observem que, havendo uma necessidade de se estudar qual válvula da aorta eu visualizo nessa imagem, eu preciso lembrar de alguns pontos. Primeiro, a cúspide ou a válvula coronariana direita é aquela que fica próximo do ventrículo direito. Já a válvula não coronariana é aquela que fica apontando para o septo interatrial. E a válvula coronariana esquerda é aquela que aponta para o tronco da artéria pulmonar. Então vejam, a válvula direita apontando para o VD, a válvula não coronariana apontando para o septo interatrial e a válvula esquerda apontando para o tronco da artéria pulmonar. Lembrando que essa imagem da aorta ela lembra muito aquele símbolo da Mercedes. Vejam, nesse vídeo a gente está identificando o movimento de abertura da válvula aórtica. Reparem que nós temos inicialmente a válvula que se movimenta em direção ao trato de saída do VD, é a chamada válvula coronariana direita. Observem que na sequência nós temos uma outra válvula, reparem aqui, uma outra válvula que se movimenta em direção ao tronco da artéria pulmonar, quando eu angulo um pouco melhor a imagem, que essa é a válvula coronariana esquerda. E por último, nós temos a válvula não coronariana, que é aquela válvula que se movimenta em direção ao septo interatrial, que é o septo que separa o ato esquerdo do ato direito. Então, reparem que quando eu estudo a aorta e a válvula aórtica pelo corte transverso, é necessário que eu entenda e identifique cada uma das válvulas. A válvula coronariana direita, que aparece mais anterior, a válvula coronariana esquerda, que aparece abrindo em direção ao tronco da artéria pulmonar, e a válvula não coronariana, que é aquela que aparece abrindo em direção ao septo interatrial. Dessa maneira, durante a sístole, você pode identificar, às vezes, um paciente com 4 válvulas, um paciente com 2 válvulas, ou até mesmo um paciente com uma única válvula. Isso nós vamos ver no momento do curso que a gente apresentar as patologias. Vejam que também nós podemos colocar o colorido, e o colorido identificou um pequeno vazamento, uma leve regurgitação aórtica, visualizada pelo mapa de cor. Mas veja, é necessário também que quando a gente realiza esse corte, nós devemos colocar o mapeamento colorido já para identificar o fluxo
no trato de saída e o fluxo na artéria pulmonar para ver se não existe, por exemplo, uma turbulência no trato de saída que pode estar relacionada, por exemplo, com um desvio do septo conal, diagnosticando a tetralogia de Fallot. Aqui também, utilizando o mapeamento colorido, se a turbulência, ao invés de ser no trato de saída do VD, for dentro da artéria pulmonar, nós podemos estar de frente de uma estenose pulmonar. E aqui também com o colorido, se nós identificarmos um fluxo em vermelho voltando do ramo esquerdo da artéria pulmonar para o tronco, a gente suspeita da persistência do canal arterial. Também, nesse mesmo momento, colocamos agora o mapeamento colorido para identificar o fluxo passando através da válvula tricúspide. É importante lembrar que muitas vezes nós não colocamos o Doppler colorido e muito menos o Doppler contínuo através do fluxo tricúspide com o intuito de identificar a estenose tricúspide. Nós sabemos que a estenose tricúspide ela não é uma patologia tão frequente, mas isso não deve substituir o seu pensamento na identificação de uma possível estenose. Então, nós precisamos fazer o exame realmente completo. E, nesse momento, eu botei o colorido lá na artéria pulmonar, identificando o fluxo azul, e botei o colorido a nível da válvula tricúspide, identificando agora o fluxo em vermelho, porque o sangue se desloca do ato direito para o ventrículo direito. Ok? Então, nos veremos em breve na etapa número 12. Um grande abraço. Olá, meu amigo. Meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues. Eu sou o coordenador do Centro de Treinamento em Ecocardiografia. Dando sequência à série Os 50 Passos para a Realização de um Ecocardiograma de Excelência, vamos falar hoje sobre a etapa número 12. A etapa número 12 será a apresentação de um corte de grande importância na ecocardiografia, que é o corte apical 4 câmaras. Nós sabemos que os cortes apicais podem ser 4, apical 2, apical 3, apical 4 e apical 5. Observem nessa imagem que o apical 4 câmaras, como o nome diz, ele estuda 4 estruturas, 4 câmaras do coração: o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, o átrio direito e o átrio esquerdo. É importante lembrar que entre o átrio esquerdo e o átrio direito existe o septo interatrial, que deve ser completo. Não pode haver comunicação entre a câmara atrial esquerda e a câmara atrial direita. Havendo a comunicação, nós teremos o que chamamos de comunicação interatrial. Da mesma maneira, o septo interventricular ele deve ser íntegro. Não pode haver falha no septo interventricular. Havendo falha, nós teremos a comunicação interventricular. Vejam, as câmaras atriais elas têm tamanhos e dimensões muito próximas uma do outra. Lembrando que o átrio esquerdo é discretamente maior do que o átrio direito. Mas observem que o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo são câmaras bem diferentes. Lembrando que o ventrículo direito tem trabéculas grosseiras, enquanto o ventrículo esquerdo ele é uma estrutura com componentes mais finos. Outra coisa importante é a diferenciação de um ventrículo anatomicamente esquerdo do ventrículo anatomicamente direito. É importante lembrar que a válvula atrioventricular ela define o ventrículo esquerdo ou ventrículo direito. Se nós identificarmos a válvula como a mitral, sabemos que esse ventrículo é o ventrículo esquerdo. Se nós identificarmos a válvula V como tricúspide, aquele é o ventrículo direito. Observem aqui que existe uma diferença entre o anel mitral e o anel tricúspide em relação à sua implantação. Observem que a válvula tricúspide ela tem uma implantação mais baixa, mais próxima da ponta do ventrículo esquerdo. Por isso que a gente diz que, como essa válvula é a tricúspide, esse ventrículo é o ventrículo direito. E a válvula que tem a implantação um pouco mais alta é a válvula mitral, e esse é o ventrículo esquerdo.
Outra coisa importante é lembrar que a cavidade ventricular direita tem uma parede menos espessa do que a parede do ventrículo esquerdo. Geralmente, a parede do ventrículo esquerdo tem no máximo 9 milímetros na mulher e 10 milímetros no homem. Já o ventrículo direito não deve ultrapassar 5 milímetros. Outra coisa importante é que quando nós estudamos esse corte apical 4 câmaras, nós vamos identificar duas paredes do ventrículo esquerdo. Primeiro, uma parede que é o septo interventricular. Mas lembrem, nós precisamos agora diferenciar o septo interventricular em dois septos, o septo inferior e o septo anterior. O septo inferior é aquele onde eu não visualizo a aorta. E o septo anterior é aquele que eu visualizo a aorta. Vejam, como o apical 4 câmaras eu não tenho a aorta, esse é o chamado septo inferior. E isso é importante porque o segmento basal e o segmento médio desse septo inferior é vascularizada pela artéria coronária direita, enquanto o segmento apical do septo inferior é vascularizada pela artéria descendente anterior. Já a parede anterolateral, com os seus três segmentos, segmento basal, segmento médio e segmento apical, todos os três segmentos são vascularizados pela artéria circunflexa. Nesse corte, também estudaremos a função diastólica, utilizando o pulsado à frente da mitral. Estudaremos também a função sistólica do ventrículo esquerdo e ventrículo direito, utilizando o anel tricúspide e anel mitral, posicionando o Doppler tecidual em cima dessas regiões, no ventrículo esquerdo utilizando o anel mitral septal e anel mitral lateral, e no ventrículo direito o anel tricúspide lateral. Então esses são os posicionamentos que devem ser colocados o Doppler tecidual, o cursor do tecidual, para que eu tenha as velocidades sistólicas e diastólicas do anel mitral e nesse posicionamento do anel lateral tricúspide, onde vai ser colocado o volume de amostra do tecidual para obtenção da velocidade sistólica e também diastólica do ventrículo direito. Então vejam a grande importância que existe nesse corte, não somente a nível estrutural, mas também com avaliação funcional. Nas próximas etapas, vamos conhecer os outros cortes apicais. Um grande abraço! Olá, meu amigo. Meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues. Eu sou o coordenador do Centro de Treinamento em Ecocardiografia. Hoje, dando sequência à série Os 50 Passos para a Realização de um Ecocardiograma de Excelência, vamos apresentar na etapa 13 o corte apical 2 câmaras. Sabemos que as incidências apicais podem ser 4. Apical 2 câmaras, apical 3 câmaras, apical 4 câmaras e apical 5 câmaras. É importante lembrar que no corte apical 2 câmaras, nós não visualizamos mais o ventrículo direito, a válvula tricúspide e o ato direito. Nesse corte, nós apresentamos apenas duas câmaras, o ventrículo esquerdo, a válvula mitral e o ato esquerdo. Vejam que esse corte é um corte muito importante na avaliação da câmara atrial esquerda. Nós sabemos que devemos avaliar o ato esquerdo em relação à sua área e principalmente ao seu volume indexado pela superfície corpórea. Nós sabemos que o volume do ato esquerdo indexado pela superfície corpórea deve ser feito na incidência 2 câmaras e na incidência 4 câmaras, e será dada uma média aritmética do volume obtido das duas incidências. Outra coisa importante é lembrar que o ventrículo esquerdo ele é visualizado no apical 4, 3, 2 e 5 câmaras. Porém, para que a gente possa fazer o cálculo do volume diastólico final, volume sistólico final e fração de ejeção do ventrículo esquerdo, nós vamos fazer a técnica de Simpson. E a técnica de Simpson significa identificar esses volumes no apical 4 e no apical 2, tanto na fase de diástole quanto na fase de sístole. Então, esse corte é um corte primordial para o cálculo da fração de ejeção.
Realizamos o apical 4 e 2 com a válvula mitral aberta e fechada, calculando os volumes. Dessa maneira, o sistema automaticamente me oferece a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Outra coisa importante é lembrar as paredes, os segmentos que são visualizados através desse corte. Observem que à esquerda da tela nós temos a parede inferior do ventrículo esquerdo e à direita da tela a parede anterior do ventrículo esquerdo. Lembrando que a parede inferior, tanto o seu segmento basal como médio como apical, é vascularizado pela artéria coronária direita, enquanto a parede anterior, seja o segmento basal, médio e apical, é vascularizado pela artéria descendente anterior. Outra coisa importante é que esse corte ele é um corte bastante interessante para avaliar o funcionamento da válvula mitral, identificar se existe algum espessamento, identificar se existe alguma alteração no funcionamento da válvula mitral. E lembrando que a gente também identifica como essa pequena bolinha preta logo abaixo da parede inferior, a gente identifica o que chamamos de seio coronário. Lembrando que o seio coronário, quando dilatado, nós temos que pensar na veia cava persistente à esquerda. Então, a veia cava superior esquerda persistente vai ser identificada através da dilatação do seio coronário, ok? Então, dessa maneira, a gente vê a grande importância que tem uma apical duas câmaras, não somente na avaliação da função ventricular esquerda, porque nesse corte nos dará volumes e também fração de ejeção quando somado com a apical 4 câmaras, mas também é um corte importante para a avaliação do ato esquerdo e também da válvula mitral. Ok? Então, nos vemos no próximo episódio, o episódio 14, que irá apresentar o apical 3 câmaras. Um grande abraço. Olá, meu amigo. Meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues, eu sou o coordenador do Centro de Treinamento em Ecocardiografia. Dando sequência à série Os 50 Passos para a realização de um ecocardiograma de excelência, vamos hoje conversar sobre a etapa número 14. Essa etapa vai falar sobre o corte apical 3 câmaras. Observem na imagem à esquerda que o corte apical 3 câmaras ele tem esse nome porque ele visualiza a câmara atrial esquerda, visualiza o ventrículo esquerdo e visualiza a aorta. Lembrando que a aorta ela é visualizada na sua região do anel, da sua região do seio de Valsalva, na sua região da junção sinotubular e um pouco da porção proximal da aorta ascendente. Lembrando que o corte apical 3 câmaras ele é muito parecido com o corte parasternal longitudinal de câmaras esquerdas, apenas o longitudinal apicalizado, ele fica apicalizado. E é importante lembrar o componente, as paredes do ventrículo esquerdo estudado nessa incidência. Observem que a válvula mitral é muito bem visualizada, da mesma maneira as válvulas da válvula aórtica. Observem que nós temos à esquerda da tela a parede inferolateral e temos à direita da tela a parede anteroseptal. É importante lembrar que a parede inferolateral, seu segmento basal, médio e apical é vascularizado pela artéria circunflexa. Da mesma maneira, a parede anteroseptal, segmento basal, médio e apical é vascularizado pela artéria descendente anterior. Relembrando que o septo interventricular ele pode ser dividido em septo anterior, quando na imagem nós identificamos a aorta, e ele pode ser chamado septo inferior, quando no corte nós não identificamos a aorta. O septo inferior vai ser visto no apical 4 câmaras, e o septo anterior, toda incidência que você identifica a aorta. Veja também com o mapeamento colorido, nós podemos identificar o fluxo se deslocando do ato esquerdo para o ventrículo esquerdo, o chamado fluxo diastólico, e também podemos visualizar o sangue que se caminha para a via de saída para ser ejetado na aorta.
Vamos ver isso agora na nossa animação. Reparem que esse corte apical 3 câmaras, como nós falamos, visualiza no número 1 a parede inferolateral. Lembrando que a parede inferolateral ela é vascularizada pela artéria circunflexa. Em número 2, nós vamos ter a parede anteroseptal, que é uma estrutura, que é um segmento vascularizado pela artéria descendente anterior. Observem que nesse apical 3 câmaras, nós já identificamos a presença de um ventrículo esquerdo que não está contraindo de maneira adequada. Observem que os volumes no momento da diástole e no momento da sístole não variam muito. Então, esse ventrículo com certeza já apresenta um grau de disfunção sistólica. E a gente observa também, com o mapeamento colorido, a presença de uma regurgitação aórtica visualizada em vermelho, e observem que esse jato de AO está direcionado para a cúspide anterior, então esse vai gerar o que nós chamamos de sopro de Auschwitz, e observem também uma falha de coaptação da válvula mitral, identificando uma regurgitação mitral. Lembrando que quando a gente tem a regurgitação mitral em situações onde o ventrículo cresce, nós precisamos pensar, não havendo doença da própria válvula mitral, precisamos pensar de uma regurgitação secundária, uma vez que quando o ventrículo cresce, ele pode gerar a falha de coaptação, porque existe tração do aparato subvalvar. Lembrem que muitas vezes essa regurgitação secundária ela pode ser simétrica com o tétron simétrico, geralmente por comprometimento isquêmico da parede anterior. E ela pode ser assimétrico, quando eu tenho tétron assimétrico, geralmente quando eu tenho um comprometimento isquêmico da parede inferior. Então vejam a grande importância que tem o apical 3 câmaras na avaliação não somente da função do ventrículo esquerdo, mas na identificação de comportamento isquêmico da parede inferolateral e anteroseptal, e também um ponto adequado, um corte adequado para a identificação da IM, da IAO, e também um bom corte para alinhamento de uma estenose aórtica, identificando que facilmente vamos ter uma angulação de no máximo 20 graus para identificar as velocidades máximas da estenose. Olá, meu amigo. Meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues, eu sou o coordenador do Centro de Treinamento em Ecocardiografia. Dando sequência à série Os 50 Passos para a Realização de um Ecocardiograma de Excelência, vamos agora falar sobre a etapa ou episódio número 15. Nesse episódio, vamos apresentar o corte apical 5 câmaras. Como o nome diz, a partir dessa imagem, vamos visualizar 5 estruturas: o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, o átrio direito, o átrio esquerdo, e nessa incidência agora nós vamos visualizar a aorta. Vejam, é muito importante lembrar que quando nós identificamos num apical a aorta, é necessário diferenciar o tipo de septo interventricular. Nós sabemos que o septo interventricular pode ser nominado septo inferior ou septo anterior, dependendo da sua irrigação coronária. O septo inferior será visualizado sempre que você, na sua imagem, estiver visualizando a aorta. Então, no apical 5 câmaras, como eu estou visualizando a aorta, esse septo que a gente visualiza na imagem será chamado septo inferior. E o segmento basal e médio desse septo inferior é vascularizado pela artéria coronária direita, enquanto a porção apical do septo inferior é vascularizado pela artéria descendente anterior. A outra parede contralateral é a parede inferolateral, que é a parede vascularizada pela artéria circunflexa, tanto o segmento basal como médio quanto apical. Esse corte ele é um corte muito importante na avaliação das doenças da válvula aórtica. Observem que nesse corte,
como nós visualizamos a válvula aórtica abrindo e fechando, nós podemos identificar, com o auxílio do mapeamento de fluxo em cores, a presença de uma regurgitação aórtica, que seria um jato se deslocando da aorta para o ventrículo esquerdo, mapeado na cor vermelha. Lembrando que quanto mais escuro é o vermelho, menor velocidade é a regurgitação aórtica, e quanto mais claro o vermelho, mais grave, maior velocidade eu tenho da minha insuficiência aórtica. Da mesma maneira, nesse corte, utilizando o Doppler contínuo, nós podemos obter o gradiente transvalvar aórtico. Nós sabemos que quando nós obtemos um gradiente, nós estamos buscando a identificação do que chamamos lesão estenótica. Então vejam, se no apical 5 câmaras nós colocarmos a linha do Doppler contínuo e identificarmos um gradiente médio acima de 20 milímetros de mercúrio, nós já sinalizamos a presença de velocidades e gradientes patológicos. Lembrando que a estenose aórtica será graduada através do gradiente médio. Vejam, se o gradiente médio ultrapassar 40 milímetros de mercúrio e a área valvar aórtica for menor do que 1 centímetro quadrado, nós temos a estenose aórtica severa. Então vejam a grande importância desse corte, principalmente na identificação das lesões da válvula aórtica. Outra coisa importante, observem a imagem à direita, que quando nós colocamos o Doppler colorido, há uma tendência de nós identificarmos velocidades normais no trato de saída. As velocidades no trato de saída não devem ultrapassar 1,3 metros por segundo e o mapeamento colorido deve identificar um azul escuro, clareando um pouco quando se aproxima da válvula aórtica. Observe nessa imagem que nós estamos identificando uma mudança de cor. Repara que nós temos o azul escuro, ele acelerou quando chegou próximo à válvula e ele mudou de cor, ele fez um aliasing. Então aqui com certeza existe um excesso de velocidade do sangue na via de saída. Isso pode ser causado por uma membrana subaórtica, isso pode ser causado até mesmo por uma cardiomiopatia hipertrófica. Então observem a grande necessidade de se utilizar esse corte apical 5 câmaras, seja na sua forma sem o colo, seja na sua forma com o colorido, na identificação de lesões da válvula aórtica e também na identificação de velocidades patológicas do trato de saída do ventrículo esquerdo. Um grande abraço, amigo! Olá, meu amigo! Meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues, eu sou o coordenador do Centro de Treinamento em Ecocardiografia. Dando sequência à série Os 50 Passos para a Realização de um Ecocardiograma de Excelência, vamos falar hoje sobre a etapa número 16. A etapa número 16 vai falar sobre o fluxo mitral. Nós sabemos que o fluxo mitral é aquele fluxo que estuda as velocidades do sangue que são deslocados do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Lembrando que o fluxo mitral será obtido utilizando o Doppler pulsado. Observem aqui à minha direita a presença do meu corte guia. O corte guia para avaliação do fluxo mitral é o corte apical 4 câmaras. É colocado o meu sample, o meu volume de amostra, à frente da válvula mitral, porque eu quero avaliar as velocidades do fluxo que se desloca do átrio para o ventrículo esquerdo. Por isso que eu preciso colocar o volume de amostra à frente da válvula mitral. Vejam, quando eu realizo esse corte apical 4 câmaras e coloco o volume de amostra do Doppler pulsado à frente da válvula, nós vamos ter algumas velocidades e um tempo. Vejam que o tempo, chamado tempo de desaceleração da onda E, são variáveis importantes na avaliação da função diastólica. Mas vamos avaliar uma de cada vez para entendermos a razão de cada uma dessas velocidades. Reparem que inicialmente, em 1, nós vamos ter a velocidade da onda E mitral, que nesse caso tivemos uma velocidade de 109,5 cm por segundo. A onda E mitral, ela se refere à fase de enchimento rápido do ventrículo esquerdo.
Vejam também que nós temos em 2 a presença da velocidade da onda amitral, que significa a fase final da diástole, que é a contração atrial. Então vejam, o componente E é o enchimento rápido e o componente A é a contração atrial, que nada mais é do que o final do período diastólico. Existe também o que nós chamamos em 3 do tempo de desaceleração da onda E mitral. Reparem que esse tempo será obtido entre o pico da onda E, respeitando a minha reta de desaceleração, até o nadir, que é o zero do nosso gráfico de velocidades. Esse tempo que vai da E até o nadir é chamado tempo de desaceleração da onda E. Lembrando que quanto maior esse tempo, mais boba é a disfunção diastólica. Quanto menor esse tempo, mais restrita, mais grave é a disfunção diastólica. Lembrando que o tempo de desaceleração da onda E varia em torno de 150 a 240 milissegundos. Observe que no nosso caso nós encontramos 222 milissegundos, identificando um tempo de desaceleração da onda E mitral normal. Outra coisa importante é lembrar sobre a relação E sobre A em 4, que é a etapa mais importante. Observem que aqui nós encontramos uma relação E sobre A de 1,37. Nós sabemos que a relação E sobre A é o start, é o início da avaliação da função diastólica do ventrículo esquerdo, segundo a nova diretriz EISE 2016. Então vejam, essa relação E sobre A, quando se encontra entre 0,8 e 2, é uma variação de normalidade. Mas hoje não basta mais ter uma relação E sobre A entre 0,8 e 2. Algumas outras variáveis devem ser avaliadas, principalmente o tamanho do ato esquerdo, a velocidade tecidual do anel mitral, a relação E sobre a linha média e também se existe ou não um aumento do ato esquerdo. Avaliando essas 4 variáveis, nós podemos dizer que realmente essa relação E sobre A entre 0,8 e 2 se encontra uma função diastólica normal. Então vejam que essa é uma das etapas mais importantes do ecocardiograma. É um momento onde nós vamos identificar o padrão de função diastólica. Lembrando que existem alguns cuidados também de identificar as velocidades da onda E. Nós sabemos que na presença de uma regurgitação mitral moderada ou grave, se essa velocidade da onda E mitral aumenta demais, ela pode prejudicar a avaliação da função diastólica, uma vez que o tempo de diástole não mudou. Se o tempo de diástole não mudou e aquela regurgitação mitral faz com que o volume diastólico aumente, isso vai prejudicar o cálculo da velocidade de onda E mitral verdadeira. Por isso que nós falamos que pacientes com regurgitação mitral grave, quando a velocidade da onda E mitral aumenta muito, geralmente acima de 1,5 metros por segundo, nós sabemos que a interpretação da função diastólica não deve ser realizada. Ok? Então, com isso, nós apresentamos o fluxo mitral, que é uma das etapas mais importantes na ecocardiografia. Um grande abraço. Olá, meu amigo. Meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues, eu sou o coordenador do Centro de Treinamento em Ecocardiografia. Dando sequência à série Os 50 Passos para a Realização de um Ecocardiograma de Excelência, vamos hoje apresentar a etapa número 17. A etapa número 17 é a avaliação da velocidade do fluxo no trato de saída do ventrículo esquerdo. Nós sabemos que a velocidade na via de saída do ventrículo esquerdo não deve ultrapassar o ponto de corte de 1,3 metros por segundo. Se nós encontrarmos velocidades acima de 1,3 metros por segundo, precisamos pensar em patologias que levam à turbulência nessa região. Por exemplo, a estenose subvalvar aórtica, a presença de uma membrana subaórtica e também pacientes portadores de cardiomiopatia hipertrófica do tipo obstrutiva.
Mas vejam, é importante lembrar que essa identificação dessa velocidade da via de saída do ventrículo esquerdo, ela é feita utilizando um corte, principalmente o corte apical 5 câmaras, que é o corte derivado do apical 4, girando 15 graus em direção horária. Dessa maneira, vindo de um apical 4 para o apical 5, eu consigo identificar na imagem a presença do trato de saída do ventrículo esquerdo. E com o Doppler pulsado, lembrando sempre, com o Doppler pulsado, vamos colocar o volume de amostra no trato de saída do ventrículo esquerdo e assim obter a velocidade nessa região. É necessário que tenha ajustes de filtro e também ajustes de ganho para obter a correta velocidade nessa região. Outra coisa importante que a gente não pode esquecer é lembrar que antes do fluxo de via de saída, nós temos o período diastólico. E esse período diastólico vai identificar duas ondas negativas. A primeira onda negativa é a chamada E mitral e a segunda onda negativa é a A mitral. Mas vejam, por que elas aparecem negativas uma vez que o fluxo mitral é positivo? Lembrem que o sangue se desloca do ato esquerdo para o ventrículo esquerdo. Quando ele chega na ponta, ele volta e se direciona para a via de saída. Como esse sangue se direciona para a via de saída, ele se apresenta negativo. Então, é importante lembrar que essas duas ondas, que às vezes não são bem visualizadas pelo ecocardiografista, elas estão relacionadas com a fase diastólica. Essa sim é a fase sistólica. Então, a onda E mitral, a onda A mitral e aqui, iniciando a sístole, o fluxo no trato de saída do ventrículo esquerdo. É essa velocidade que deve ser avaliada para identificar se temos ou não patologias que possam gerar o aumento da velocidade nessa região. Outra coisa importante é lembrar que esses pacientes onde você faz a avaliação da velocidade da via de saída do ventrículo esquerdo, esses pacientes também podem ter um grau de disfunção ventricular esquerda. Nós sabemos que quanto maior a disfunção ventricular esquerda, menos sangue se desloca em direção à aorta. Então, aquele fluxo de via de saída também vai ter uma TVI diminuída, assim como a TVI aórtica também. Então, muitas vezes, nós precisamos planimetrar todo o contorno de velocidades da via de saída para identificar a TVI desse fluxo. Essa TVI, quando tem valores abaixo de 10 centímetros, sinaliza para a gente que esse ventrículo, com certeza, tem um fraco desempenho do ponto de vista sistólico. Outra coisa também que a gente tem que lembrar quando encontrar uma TVI baixa é lembrar que quando o paciente tem uma regurgitação mitral grave, o sangue, ao invés de se deslocar para o trato de saída, ele vai voltar para o ato esquerdo. Então, existem situações que podem subestimar a velocidade no trato de saída do ventrículo esquerdo. Um grande abraço! Olá, meu amigo! Meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues, eu sou o coordenador do Centro de Treinamento em Ecocardiografia. Dando sequência à série Os 50 Passos para o Ecocardiograma de Excelência, vamos hoje falar sobre a etapa número 18. A etapa número 18 fala sobre a obtenção dos gradientes através da válvula aórtica. Sabemos que para identificar os gradientes através da válvula aórtica é necessário que nós utilizemos o Doppler contínuo. Reparem, utilizamos a linha do Doppler contínuo direcionada em direção à válvula aórtica, utilizando um corte apical de 5 câmaras. Ao colocar a linha do contínuo, nós vamos obter a imagem à direita, a velocidade máxima do jato aórtico. Lembrando que a velocidade máxima do jato aórtico, colocado na equação de Bernoulli, vai nos dar o gradiente máximo transvalvar aórtico. Lembrando que, a partir do momento que você planimetrar todo o contorno das velocidades do Doppler contínuo, você vai obter o gradiente médio e também o gradiente máximo. Dessa maneira,
Medindo o pico de velocidade e integralizando a curva de velocidades obtida pelo Doppler contínuo, nós vamos ter o gradiente máximo e o gradiente médio transvalvar aórtico. Lembrando que a quantificação de uma estenose aórtica é dada pelo gradiente médio. E lembrando, um gradiente médio acima de 40 milímetros de mercúrio vai dar o diagnóstico de uma estenose aórtica severa. Outra coisa importante é que a partir do Doppler contínuo, se o nosso paciente tiver uma insuficiência aórtica, a gente vai observar na parte positiva da curva o jato regurgitante. E aí, obtendo esse jato regurgitante com o Doppler contínuo, nós devemos colocar uma rampa de inclinação para identificar o chamado tempo de meia pressão, o PHT da insuficiência aórtica. Lembrando que o PHT ele pode graduar a insuficiência aórtica quanto grave quando o PHT é menor do que 200 milissegundos. A regurgitação aórtica será leve quando o PHT estiver maior do que 500 milissegundos. E a regurgitação aórtica será moderada quando o PHT estiver entre 200 e 500 milissegundos. Olá, meu amigo. Meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues. Eu sou o coordenador do Centro de Treinamento em Ecocardiografia. Dando sequência à série Os 50 Passos para a Realização de um Ecocardiograma de Excelência, vamos hoje falar sobre a etapa número 19. A etapa número 19 fala sobre o uso do Doppler tecidual na avaliação das velocidades miocárdicas. Lembrando que o músculo cardíaco apresenta velocidade sistólica e velocidades diastólicas. Lembrando que o Doppler tecidual é uma ferramenta que avalia não somente as velocidades do músculo cardíaco, mas também identifica o comportamento do relaxamento isovolumétrico e da contração isovolumétrica. Lembrando que para que seja realizado o Doppler tecidual, o equipamento tem ajustes especiais para conseguir filtrar velocidades altas do sangue e capturar as velocidades baixas do músculo cardíaco. Por isso que nós devemos utilizar filtros baixos para que eu possa capturar as velocidades sistólica e também diastólicas. Lembrando que o Doppler tecidual ele vai identificar algumas ondas. A primeira onda é uma onda positiva, a única onda positiva, que fala sobre a velocidade da onda S miocárdica. Vejam que a onda S miocárdica, antes dela, existe uma pequena ascensão positiva que não se deve confundir com a S miocárdica. Essa primeira espícula positiva é a contração isovolumétrica. Então, muito cuidado na hora de avaliar a velocidade da onda S. A outra onda importante é a primeira onda diastólica, que é a chamada E' ou E miocárdica. Lembrem que essa onda E miocárdica ela está relacionada com o enchimento rápido do ventrículo esquerdo, ou seja, a fase inicial da diástole. Depois, nós encontramos a conhecida A miocárdica, que é a velocidade do músculo, que tenta identificar essas velocidades durante a fase final da diástole, que é a contração atrial. Então, existe uma relação entre a E miocárdica e a miocárdica. Lembrando que E miocárdica e A miocárdica são as duas velocidades diastólicas vistas através do Doppler tecidual, e a onda S miocárdica é a onda sistólica, que identifica o comportamento, a função sistólica do ventrículo esquerdo. Vejam, é muito importante a gente ter cuidado na hora de identificar o relaxamento isovolumétrico e a contração isovolumétrica. Veja que nesse exemplo nós temos essa primeira espícula positiva que está relacionada com a contração isovolumétrica. Se você sem querer medir essa velocidade, você pode acabar obtendo velocidades mais baixas do que o padrão e aí acaba identificando uma disfunção sistólica do ventrículo esquerdo e na verdade não existe. Outra coisa importante é lembrar sobre o Doppler tecidual colorido.
Observe que quando nós utilizamos o Doppler tecidual colorido, essa ferramenta, esse software, ele identifica as paredes do coração em cor azul ou em cor vermelha. Lembrando que quando o coração se mostra com cores azuis, significa que o músculo cardíaco está se deslocando para baixo, ou seja, o anel se desloca para baixo. Lembrando que em ecocardiografia, toda vez que eu vejo a cor vermelha, significa que ele sobe, e quando eu vejo cor azul, ele desce. Então, no momento que eu vejo a cor vermelha, eu sei que o ventrículo está em sístole. Uma vez que eu vejo a cor azul, eu sei que o ventrículo está em diástole. Dessa maneira, a gente consegue visualmente, qualitativamente, identificar se existe alguma alteração de sincronia entre um segmento e o seu segmento contralateral, e aí você identificando um atraso, ou seja, viu um segmento vermelho e o outro azul, aí eu posso passar para uma outra ferramenta chamado Tissue Synchronization Imaging, que vai identificar realmente se existe desincronia através da cor amarela e vermelha. Lembrando que o amarelo é um atraso de sincronia e o vermelho é de sincronia real. Vejam aqui à minha direita a velocidade de E miocárdica e a velocidade de A miocárdica. Tudo isso é importante na identificação do comportamento do ventrículo esquerdo, seja na sístole, identificando as paredes em vermelho, seja na diástole, identificando as paredes em azul. Dessa maneira também, nós conseguimos identificar o comportamento dos segmentos. Nós sabemos que o Doppler tecidual ele pode avaliar segmento a segmento, lembrando que nós não podemos utilizar o tecidual nos segmentos apicais e na ponta, devido a problemas de ângulo. Então, é uma ferramenta muito boa para avaliar velocidades nos segmentos basais e segmentos médios. Vejo agora nesse exemplo, foi feito um apical 4 câmaras e colocado o meu volume de amostra no anel mitral septal. Lembrando que o anel mitral septal ele vai identificar a onda E miocárdica, e lembrando que essa E miocárdica nessa posição do anel tem que ser maior do que 7 cm por segundo. Identifico também a onda A miocárdica e a onda S miocárdica. Dessa maneira, a partir do anel mitral septal, nós identificamos a função diastólica, estudando a E miocárdica, e a função sistólica, utilizando a S miocárdica. Nós sabemos que trabalhos mostram que uma S miocárdica acima de 5,6 cm por segundo sinaliza uma fração de ejeção em torno de 50%. Quanto maior a onda S miocárdica, maior a função sistólica e maior a fração de ejeção. Vejam que nesse paciente nós encontramos aqui o que nós chamamos de RIV, que é o relaxamento isovolumétrico. Muito cuidado para não medir essa velocidade e dizer que essa é a velocidade de E', ok? Essa é o relaxamento isovolumétrico. Essa sim é a onda E miocárdica. E vejam que nesse caso nós encontramos uma E miocárdica septal de 8,7 cm por segundo, estando acima do valor de normalidade dessa região do anel, que seria acima de 7 cm por segundo. Vejam agora a realização novamente de um apical 4 câmaras, colocando o volume de amostra no anel mitral lateral. E aí vamos obter a onda E miocárdica, lembrando que nessa posição do anel, no anel mitral lateral, a velocidade de E miocárdica ela é maior, ela deve ser acima de 10 cm por segundo. Depois, medimos a A miocárdica e a S miocárdica. Observem que nesse paciente, nós tínhamos uma E do anel lateral de 9,5 cm por segundo e a E septal de 8,7 cm por segundo. Pela nova diretriz, a onda E que vamos utilizar nas fórmulas para avaliar a pressão de enchimento do ventrículo esquerdo será a E' média, que nada mais é do que a soma da E septal e da E lateral dividindo por 2 a média aritmética das velocidades miocárdicas do anel, na sua posição septal e na sua posição lateral. Para realizar estudos, é necessário muitas vezes
avaliar a medida de velocidade de E miocárdica, por exemplo, em todas as posições do anel, na posição inferior, posição anterior, posição septal, posição lateral, e aí posso identificar também, por exemplo, o apical 3 câmaras e também estudar o anel. Mas corriqueiramente a gente utiliza apenas no septal e lateral para realizar a média aritmética. Um grande abraço. Olá, meu amigo. Meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues. Eu sou o coordenador do Centro de Treinamento em Ecocardiografia. Dando sequência à série Os 50 Passos para a Realização de um Ecocardiograma de Excelência, vamos hoje falar sobre a etapa número 19. A etapa número 19 fala sobre o uso do Doppler tecidual na avaliação das velocidades miocárdicas. Lembrando que o músculo cardíaco apresenta velocidade sistólica e velocidades diastólicas. Lembrando que o Doppler tecidual é uma ferramenta que avalia não somente as velocidades do músculo cardíaco, mas também identifica o comportamento do relaxamento isovolumétrico e da contração isovolumétrica. Lembrando que para que seja realizado o Doppler tecidual, o equipamento tem ajustes especiais para conseguir filtrar velocidades altas do sangue e capturar as velocidades baixas do músculo cardíaco. Por isso que nós devemos utilizar filtros baixos para que eu possa capturar as velocidades sistólica e também diastólicas. Lembrando que o Doppler tecidual ele vai identificar algumas ondas. A primeira onda é uma onda positiva, a única onda positiva, que fala sobre a velocidade da onda S miocárdica. Vejam que a onda S miocárdica, antes dela, existe uma pequena ascensão positiva que não se deve confundir com a S miocárdica. Essa primeira espícula positiva é a contração isovolumétrica. Então, muito cuidado na hora de avaliar a velocidade da onda S. A outra onda importante é a primeira onda diastólica, que é a chamada E' ou E miocárdica. Lembrem que essa onda E miocárdica ela está relacionada com o enchimento rápido do ventrículo esquerdo, ou seja, a fase inicial da diástole. Depois, nós encontramos a conhecida A miocárdica, que é a velocidade do músculo, que tenta identificar essas velocidades durante a fase final da diástole, que é a contração atrial. Então, existe uma relação entre a E miocárdica e a A miocárdica. Lembrando que E miocárdica e A miocárdica são as duas velocidades diastólicas vistas através do Doppler tecidual, e a onda S miocárdica é a onda sistólica, que identifica o comportamento, a função sistólica do ventrículo esquerdo. Vejam, é muito importante a gente ter cuidado na hora de identificar o relaxamento isovolumétrico e a contração isovolumétrica. Veja que nesse exemplo nós temos essa primeira espícula positiva que está relacionada com a contração isovolumétrica. Se você sem querer medir essa velocidade, você pode acabar obtendo velocidades mais baixas do que o padrão e aí acaba identificando uma disfunção sistólica do ventrículo esquerdo e na verdade não existe. Outra coisa importante é lembrar sobre o Doppler tecidual colorido. Observe que quando nós utilizamos o Doppler tecidual colorido, essa ferramenta, esse software, ele identifica as paredes do coração em cor azul ou em cor vermelha. Lembrando que quando o coração se mostra com cores azuis, significa que o músculo cardíaco está se deslocando para baixo. Ou seja, o anel se desloca para baixo. Lembrando que em ecocardiografia, toda vez que eu vejo a cor vermelha, significa que ele sobe. E quando eu vejo cor azul, ele desce. Então, no momento que eu vejo a cor vermelha, eu sei que o ventrículo está em sístole. Uma vez que eu vejo a cor azul, eu sei que o ventrículo está em diástole. Dessa maneira, a gente consegue visualmente, qualitativamente, identificar se existe alguma alteração
de sincronia entre um segmento e o seu segmento contralateral, e aí você identificando um atraso, ou seja, viu um segmento vermelho e o outro azul, aí eu posso passar para uma outra ferramenta chamada Tissue Synchronization Image, que vai identificar realmente se existe desincronia através da cor amarela e vermelha. Lembrando que o amarelo é um atraso de sincronia e o vermelho é de sincronia real. Vejam aqui à minha direita a velocidade de E miocárdica e a velocidade de A miocárdica. Tudo isso é importante na identificação do comportamento do ventrículo esquerdo, seja na sístole, identificando as paredes em vermelho, seja na diástole, identificando as paredes em azul. Dessa maneira também, nós conseguimos identificar o comportamento dos segmentos. Nós sabemos que o Doppler tecidual ele pode avaliar segmento a segmento, lembrando que nós não podemos utilizar o tecidual nos segmentos apicais e na ponta, devido a problemas de ângulo. Então, é uma ferramenta muito boa para avaliar velocidades nos segmentos basais e segmentos médios. Vejam agora nesse exemplo, foi feito um apical 4 câmaras e colocado o meu volume de amostra no anel mitral septal. Lembrando que o anel mitral septal ele vai identificar a onda E miocárdica, e lembrando que essa E miocárdica nessa posição do anel tem que ser maior do que 7 cm por segundo. Identifico também a onda A miocárdica e a onda S miocárdica. Dessa maneira, a partir do anel mitral septal, nós identificamos a função diastólica, estudando a E miocárdica, e a função sistólica, utilizando a S miocárdica. Nós sabemos que trabalhos mostram que uma S miocárdica acima de 5,6 cm por segundo sinaliza uma fração de ejeção em torno de 50%. Quanto maior a onda S miocárdica, maior a função sistólica e maior a fração de ejeção. Vejam que nesse paciente nós encontramos aqui o que nós chamamos de RIV, que é o relaxamento isovolumétrico. Muito cuidado para não medir essa velocidade e dizer que essa é a velocidade de E'. Ok? Essa é o relaxamento isovolumétrico. Essa sim é a onda E miocárdica. E vejam que nesse caso nós encontramos uma E miocárdica septal de 8,7 cm por segundo, estando acima do valor de normalidade dessa região do anel, que seria acima de 7 cm por segundo. Vejam agora a realização novamente de um apical 4 câmaras, colocando o volume de amostra no anel mitral lateral. E aí vamos obter a onda E miocárdica, lembrando que nessa posição do anel, no anel mitral lateral, a velocidade de E miocárdica ela é maior, ela deve ser acima de 10 cm por segundo. Depois, medimos a A miocárdica e a S miocárdica. Observem que nesse paciente, nós tínhamos uma E do anel lateral de 9,5 cm por segundo e a E septal de 8,7 cm por segundo. Pela nova diretriz, a onda E que vamos utilizar nas fórmulas para avaliar a pressão de enchimento do ventrículo esquerdo será a E' média, que nada mais é do que a soma da E septal e da E lateral dividindo por 2 a média aritmética das velocidades miocárdicas do anel, na sua posição septal e na sua posição lateral. Para realizar estudos, é necessário muitas vezes avaliar a medida de velocidade de E miocárdica, por exemplo, em todas as posições do anel, na posição inferior, posição anterior, posição septal, posição lateral, e aí posso identificar também, por exemplo, o apical 3 câmaras e também estudar o anel. Mas corriqueiramente a gente utiliza apenas no septal e lateral para realizar a média aritmética. Um grande abraço.